Olá, lindezas do meu coração. Vocês devem estar se perguntando que galera é essa? Hoje o nosso podcast é super especial, porque tem uma família que conquistou o meu coração, a família Santiago, Kleber, Patrícia, Kenzo e minha amiga querida do coração, Lara, que ao longo desses 2 anos tem estado conosco. O Kenzo é o coach mais novo formado pela Febracis e eu tive a honra de conduzir essa família no Formação e Coach. E aqui nessa tarde nós vamos falar sobre alta performance pessoal, porque essa família tem alta performance. Queridos, sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande receber a sua família, Kleber, porque a Febracis Goiânia, ela é uma unidade que tem a família como prioridade e vocês são uma família completa aqui junto conosco. Então, eu quero começar dando, né, as boas-vindas a essa princesa linda que eu costumo dizer que é a minha Master Coach, Lara. Seja bem-vinda. Kenzo, começa aí com as vezes, saudando essas pessoas para que eles possam entender um pouquinho quem é você. Bom, meu nome é Kenzo, eu tenho 14 anos, sou filho do Kleber, da Patrícia, irmão da Lara. E hoje a gente está aqui para contar a nossa história, contar a nossa trajetória, a nossa jornada, todos os altos e baixos que a gente teve aqui com a nossa família e todo esse processo que a gente passou junto aqui a Febracis Goiânia. A gente é muito grato aqui com a Dani por ela ter chamado a gente, toda a gratidão por essa oportunidade. E hoje a gente vai estar contando sobre isso, nosso testemunho e sobre todas as coisas que a gente passou para poder estar aqui hoje falando isso daqui para vocês. E hoje, gente, é um dia que eu não vou falar muito. Hoje é um dia que eu quero ouvir. E o Kenzo, ele chegou aqui, e é muito interessante, pai e mãe vai falar. E no dia que chegou no Formação em Coach, tava o auditório cheio, e eu falei assim: meu Deus do céu, quem é aquela criança que tá sentada no auditório? Ele tava menor, né? Ele já tá da minha altura. Eu falei: gente, quem é aquela criança que tá aqui nesse auditório e vem com os pais? Quando começar o curso, pede para ele aguardar na recepção. E mal eu sabia que o Kenzo, naquele momento, ia estar participando do Formação. Kleber, como é que surgiu essa história dessa família participar dessa jornada aqui na Febracis? Boa tarde a todos. Dani, gratidão por estar convidando eu, a nossa família, por estar aqui. Tudo começou com problemas emocionais que eu tinha dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento, e isso estava refletindo na criação com meu filho. E na busca de tentar me entender, porque eu estava repetindo aquele padrão, que como eu fui criado com meu pai, eu estava repetindo com meu filho, eu fui para o método CIS. E lá no método CIS eu entendi a origem, a ferida que eu tinha na minha alma. Sim. E lá eu consegui curar essa ferida e dali eu vi que eu tinha um grande potencial, tanto eu como minha família. Sim. Então, voltando do método CIS, eu fui tentar entender aonde eu poderia agregar para mim, para minha esposa, para o meu filho e para minha filha. E foi a gente descobriu aqui a Febracis Goiânia para dar continuidade nesse processo de aprendizado para mim e para eles. E é onde a gente descobriu o grande potencial que o Kenzo tem. E aí, Kenzo? Como é que foi essa experiência de vivenciar o método CIS e depois trazer assim uma inquietação para a família participar dessa jornada? Porque foi você que começou, né, tudo isso. Conta aí pra gente. Começou assim, eu vivia em um lar totalmente disfuncional. Eu não tinha um pai presente, eu não tinha uma mãe verdadeiramente comigo. Meu pai, ele não olhava no meu olho, não me abraçava, eu não me sentia amado nem pertencente a essa família. Eu realmente não me sentia seguro com eles. E minha mãe, eu via uma mulher muito sobrecarregada, carregando um fardo que não era dela e aceitando uma vida que ela realmente não estava satisfeita. E naquele momento, naquela situação, eu e a minha família, eu me encontrei em muitos desgastes. Eu não sabia quem eu era, não tinha um propósito, não sabia onde eu queria chegar. Eu tinha pensamentos suicidas. E realmente foi uma fase muito difícil na minha vida. Eu vivia sobre a opinião dos outros e eu não realmente tinha uma identidade totalmente formada. E quando meu pai ele voltou do método CIS foi algo totalmente extraordinário. Porque de lá não veio só um homem diferente, veio um pai de verdade. Um cara que olhava no meu olho, era presente, me abraçava. E a partir daquele momento eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido em nenhum momento da minha vida.
eu me senti amado e pertencente realmente a um lugar. E naquele momento eu estava pensando, nossa, meu pai mudou tão de repentemente, assim, foi algo tão repentino. Eu pensei, devem ter feito uma lavagem cerebral nele, não fazia sentido. Mas eu quis ir nesse curso, no Método CIS, para eu realmente entender e compreender como é que houve essa mudança no meu pai. E quando a gente foi lá, eu e minha mãe, outras pessoas da minha família, minhas avós, foi algo totalmente extraordinário. Só que antes de eu ir para esse curso, para o Método CIS, eu fiz uma breve pequena oração a Deus. Naquela época eu não acreditava nele. Eu sei que foi algo hipócrita, né? Fazer uma oração mesmo sem acreditar nele. E eu disse exatamente com essas palavras: Deus, se você realmente existe, mostre-me a minha identidade e o meu propósito. O meu propósito você pode mostrar de qualquer forma, através de sinais, pessoas, qualquer coisa. Mas por favor me mostre isso. E como um ato de último suspiro para ver se realmente tinha algo para eu buscar nessa minha vida, eu fui para o Método CIS. E lá foi algo realmente extraordinário. Eu compreendi minha identidade, me perdoei de erros do passado que eu nunca pensei que eu poderia me perdoar, perdoei pessoas que estavam me machucando e que me machucaram no passado. Eu entendi aonde eu queria chegar, com que pessoas eu queria estar, o que eu gostaria de alcançar na minha vida. Só que ainda faltava uma coisa. E quando o Método CIS acabou, no quarto dia, às 7 horas da manhã, eu e minha mãe, eu e minha mãe, a gente foi se despedir ali dos monitores, seriam como se fossem os servos ali, né, Sim, que sim. ajudam ali. Perfeito. E naquele momento, cerca de 15 a 20 pessoas diferentes chegaram para mim e disseram a mesma coisa. Você vai ajudar e vai impactar a sua geração. E naquele momento eu entendi que Deus não só existia, mas que Ele mostrou meu propósito. E a partir daquele momento eu comecei a estudar, comecei a buscar mais sobre Deus, comecei a me preparar para conseguir estar podendo passar essa mensagem que eu recebi, essa transformação que eu e minha família recebeu para outras pessoas. Cara, eu tô vendo o Kenzo falar aqui e eu me lembro exatamente do dia que a gente se conheceu naquela turma de formação, os olhinhos ali assustados e sedentos por aquele conhecimento, vocês dois ali vigilantes, cuidadosos. E eu me lembro que eu falei assim, olha, ele não vai fazer ferramenta em outras pessoas, vai aplicar ou na Patrícia ou no Kleber, para a gente ter a certeza que ele não vai ouvir algo que não cabe para a idade. E vários treinamentos passaram. E eu vendo você falando hoje, com essa segurança, com essa tranquilidade, da gente se emocionar verdadeiramente. Porque eu sei como ele era, e ele está falando aqui e se propondo a falar para pessoas no digital e vivendo essa jornada. E, obviamente, tirando vocês dois da zona de conforto, né? Porque profissionalmente estava ok, financeiramente estava ok, a vida estava fluindo normal, uma família em paz. E aí veio esse jovem rapaz para tirar vocês dessa zona de conforto. E aí, Patrícia, como é que foi essa experiência ali às 7 da manhã, na época o Método CIS de 4 dias, com o 15? Boa tarde, Dani. É uma honra estar aqui com você. Naquela época, quando o Kenzo, às 7 horas da manhã, e eu ouvi aquelas pessoas diferentes que eu nunca tinha visto na vida falarem aquilo para ele, para mim foi um impacto muito grande, porque realmente eu não frequentava igreja. E aí eu ouvi isso, falei, pronto, o que a gente vai ter que fazer para ele realmente, né, conseguir seguir esse propósito? E quando ele falou para mim, mãe, eu quero aprender mais, eu quero fazer curso. E aí, quando a gente chegou aqui na Febracis, que a Febracis acolheu a nossa família, e a gente chegou e começou a fazer os cursos junto. Eu comecei a fazer os cursos por causa dele, para ele poder participar. Sim. E a gente acabou se apaixonando pelo coach, porque quando a gente começou a atender uma pessoa ou outra, a gente viu a transformação grande que acontece na vida das pessoas, né? Casamentos sendo restaurados, pessoas que tiveram a vida profissional totalmente modificada, né? Porque chegava num certo limite, não evoluía, e a partir do processo de coach, a pessoa realmente começou a alcançar objetivos que ela nem tinha. Sim. Então, pra gente foi impactante demais. E ver o Kenzo realmente desenvolvendo, ele era tímido. Sim. E talvez vocês não lembrem, mas o primeiro vídeo que ele gravou,
que ele quis gravar foi aqui na frente Sim, da ali Febracis. da rampa, o Kleber gravou, eu lembro. Ele gravou o vídeo aqui Foi na no frente. treinamento, eu lembro, Depois sim. do treinamento, falando sobre a Febracis. Sim. Porque ele estava tão feliz Sim, de sim. estar aqui dentro Eu que lembro, ele sim. gravou o vídeo. Então, de um menino tímido que não queria, né, mal falar com as pessoas, de repente ele estava gravando um vídeo aqui na frente, caminhando, e ele editou o vídeo para poder postar. Sim. Então foi transformador demais. E aí não tem como, né? E aí isso reflete na Lara, né? A questão da identidade, todos os dias. A gente reforça a identidade dela com os rotineiros. O que você fala pra gente todo dia na frente do espelho? Sou feliz, sou saudável, sou próspero, sou abundante, sou filha amada de Deus. É isso mesmo. E é interessante, né, Kleber? Eu me lembro que sempre que tem os treinamentos, vocês sempre passavam por aqui, às vezes vocês se revezavam, porque a Lara também vinha com vocês, e às vezes não tinha apoio para ficar. E eu me lembro de uma cena muito emblemática para mim naquele momento, a gente aqui perto da escada, e nós estávamos conversando, e a Lara meio que queria alguma coisa, mas ela queria um pouco da atenção do Kleber, e ela ali naquele momento meio que chateada, e ela fez assim, uma carinha assim, de zangada, e a gente não era ainda amiga naquele momento, e a gente começou a conversar e ver a Lara hoje fazendo Eu Sou, vivenciando essa jornada. E eu brinco, mas é sério, que ela vai ser a primeira Master Coach aqui da unidade, e ver ela saudável, feliz, numa outra perspectiva, não tem preço, porque ela foi crescendo e avançando junto com vocês, sem poder participar de um treinamento de uma forma direta, mas de olhar no olho, e eu vejo isso de uma forma profunda, as experiências que vocês, enquanto família, têm vivido. E isso é muito rico, é ver vocês avançando, principalmente ver o brilho nos olhos de vocês, vendo essa geração do Kenzo e da Lara, que é parte de vocês dois, que já tem, né, uma experiência, tem uma jornada cada um, com a sua história, mas a família de vocês, né, nesse tempo que eu tô aqui em Goiânia, 2 anos e meio, foi uma família que eu vejo de verdade, a unidade. Eu não consigo ver onde termina um e onde começa o outro. Vocês, eu olho para um e eu vejo imediatamente o outro, e isso é muito rico, isso realmente tem que ter Deus. Porque se não tivesse Deus, não tinha tudo isso. E ele faz umas perguntas de vez em quando ele vem. Posso fazer uma pergunta, tia? Eu digo, ai, Jesus, vem uma pergunta que eu acho que eu não sei responder, não. Mas a gente, né, todos, eu também me incluo, né, nesse grupo de pessoas que saíram da zona de conforto por causa dele, inclusive. Porque foi uma experiência única. A gente nunca tinha recebido alguém tão jovem nessa jornada, e todo o nosso cuidado e a preparação para que não queime etapas. Só que existe uma mensagem poderosa aqui. Não tem como retê-la mais. Não tem como reter. A gente tá dentro de casa no dia a dia com ele ali, e principalmente na parte espiritual, quando ele começou a ler a Bíblia, as coisas, começou a vir perguntas que a gente não entendia, sabia, né? A gente não tinha costume de ler a Bíblia, né? A gente, na verdade, nunca tinha lido. Então a gente foi buscar a resposta tentando ler, mas a gente não sabia interpretar, porque a gente era novo, ele, né? para explicar. Aí onde eu falei, nós temos que iniciar uma jornada longa pra gente ser o exemplo dele. Porque não adianta a gente falar pra ele, vai na igreja se a gente não vai. Faz alguma coisa se a gente não faz. Sim. Eu falei, ele vai seguir o exemplo nosso. Sim. Que a gente foi cresceu sendo amado pelo que a gente fazia. E eu não quero passar isso pro meu filho, que eu vou amar ele pelo que ele faz. A gente aprendeu na jornada a amar ele pelo que ele é. E se a gente for, ele também vai ser. Sim. Então hoje a gente tenta ser o exemplo para eles. Então sempre tá lendo a Bíblia, indo na igreja, lendo livro, fazendo curso, imersão, para eles seguir o exemplo, porque a gente sabe que a missão e o propósito dele é muito grande, é muito grande. Temos certeza, e Deus confiou para vocês. E eu fico muito feliz quando eu vejo o empenho de vocês para oportunizar os livros que precisam ser lidos, os cursos, não é, Patrícia? Teologia e outros afins. Aprender do digital, coisas que talvez não fizessem sentido para vocês, mas o Kenzo literalmente tirou os dois da zona de conforto. Um empresário numa área de atividade ligada ao agro, uma engenheira que estava lá no chão de fábrica, em outra perspectiva,
e agora eu tenho uma família, vou falar 3, tá, Lara, porque está na preparação, com, por que não, 3 treinadores comportamentais. Porque vocês estão ministrando para famílias, o Kenzo está falando para jovens, o canal do YouTube está aí. E aí, Kenzo, o quanto você tem tirado essas 2 pessoas da zona de conforto? Cara, agora que você parou pra me fazer pensar sobre isso, realmente eu nunca tinha imaginado o quanto eu tenho feito isso. Mas realmente foi algo, vamos dizer assim, diferente pra eles e pra mim também, né? Porque ver meu pai, que não era presente, que fazia 20 anos que não lia um livro, Pois é. começar a ler vários e vários É vários, livros. né? Um não é vários, né? São muitos livros, né? Ver minha mãe que era sempre... Queria trabalhar em algo, se especializar. Porque ela se formou em engenharia química porque ela realmente É gosta disso, inteligente, né? né? Porque quem faz engenharia Sim. química, meu filho, não é qualquer um, não. Porque eu não queria. Você ainda não estudou química na escola, mas o curso dela não é fácil, não. É um negócio Sim. desafiador. Então, Então, mas a gente, eu tenho essa crença, viu, gente? Que o povo que é japa é diferente, tem disciplina, tem foco, tá aqui, ó, performance, resultado. E sua mãe tem uma mente extraordinária, mas não estava focada em pessoas, estava focada em processos. industriais. sim. E ver ela começar a mudar, procurar fazer outras coisas, se especializar através de conhecimento, né? Sim. E, acima de tudo, Deus foi realmente algo muito diferente. Porque eu vi que eles estavam assim, se sentindo desconfortável no começo. Foi algo que realmente mudou o nosso ecossistema, mudou a nossa família, nosso jeito de pensar. Mas que ao longo do processo realmente valeu a pena. Mas quando você vê lá na raiz, vamos dizer assim, no projeto, quando a gente estava todo mundo começando, foi realmente algo diferente. Eu via um grande desconforto, tanto meu, tanto da minha família, tanto até às vezes da Lara, né? É, porque ela tinha que viajar para vir com os cursos com você, né? E ela ficava no hotel ou dando um passeio enquanto vocês estavam aqui estudando. Então, para ela, de fato, não era o passeio mais agradável, né, não, Lara? Porque tinha que esperar, você queria ir no shopping, queria passear, o povo tava fazendo o quê? Estudando. Sim. E aí, o que é que você acha? Foi bom essa jornada? Você acha que o Kenzo melhorou o papai e a mamãe? Sim. Se você pudesse, assim, dizer uma coisa legal que aconteceu nessa jornada, o que é que foi? Além de me conhecer, claro, né? Eles me levaram um dia no shopping, me deixaram no parquinho até quando fechar. E eu fui Sério? embora até quando fechado. Ih, E meu foi o Deus. dia mais legal do mundo. Sério, você brincou bastante. Uhum. E olha só, e antes o papai fazia isso? De brincar assim muito com você? Eu que estava no cinema assistindo, quando o pai estava comendo pipoca, e aí eu estava no parquinho e o pai e a mãe estavam passeando no shopping. E hoje, quando você olha para sua família, o que é que você sente? Quando você viaja, quando vocês passeiam, o que é que você sente assim que vem do papai e da mamãe para você? Você sente amor? O que mais? Me sinto alegre, com bondade. Sente com bondade? E quando você olha para sua mãe, para seu pai, você acha que eles ficaram mais bonitos assim de verdade? O coração deles mudou? O que é que você acha assim? No auge dos seus 7 anos de idade. Sim, E me conhecer foi legal? foi. Porque conhecer você para mim foi algo extraordinário. Chega o povo aqui e eu falo de você, eu mostro sua foto, eu mostro a gente fazendo V0, eu e você, e como eu me alegro de ter a sua família e você aqui. Eu sempre lembro de você, porque você é alguém muito especial e faz parte da minha jornada também para ser uma treinadora melhor, para ser alguém que se empenha para fazer esse espaço melhor. Olha só, você foi a primeira criança que começou a participar dos treinamentos que eu ministro. E eu precisei adaptar um momento de flexibilidade para você participar, lembra? De trazer um pouco da criança para os adultos. E também foi desconfortável para mim. Você acha que foi fácil para mim ter um adolescente dentro de uma turma de formação, sem imaginar como é que ele ia fazer uma ferramenta e se aquilo ia ser possível? E, para nossa surpresa, eu digo para nossa, a minha e acho que é de vocês também, ver ele ministrando uma ferramenta no Kleber que gerou um impacto e transformação, um filho aplicando uma sessão de coach completa, uma metáfora da gaivota, e você conseguiu resolver algo de você para com o seu pai. Uma geração após a sua
sendo realmente honrado pelo seu filho. Porque a honra não é a gente ser igual aos nossos pais, é a gente ser muito melhor. E eu creio assim, vocês são incríveis, mas eles dois e o Kenzo têm uma mente brilhante e é muito melhor do que vocês dois. E isso é sem sombra de dúvidas. E aí, como é que o coração do pai e da mãe fica quando vê? E aqui é só o início da jornada, porque ainda tem muitas coisas. 14 anos só, gente. Imagina a gente com 14 anos, você estava ali jogando bola, queria ser jogador de futebol, Patrícia pensando em outras coisas, recém-chegada do Na Japão. época eu achava que eu ia fazer vestibular para odonto. Pois é, nem podia imaginar que a vida ia viver, ia trazer isso, hein, Kleber? Você queria ser jogador de futebol naquela época? Na idade dele eu não imaginava ter o conhecimento que ele já Que ele tem. tem. A fome de conhecimento, Sim. a fome de entender sobre Deus, de entender sobre neurociência, pensamento, sentimento, Ser comportamento, coach. ser Ser coach. coach. Então ele tirou a gente da zona de conforto, mas só que foi gostoso. Por quê? Porque a gente começou a aprender coisas que a gente não imaginava que existia. A gente aprendeu um bom tempo ser escravo do dinheiro e que com o dinheiro eu compro isso, compro aquilo. Uhum. E chegou um momento que a gente ia no mercado e não encontrava felicidade para vender. Então a gente começou a ver que a felicidade está nas pequenas coisas. E além da gente conseguir encontrar felicidade em família, sem precisar estar em lugar nenhum e não ter nada, só ser a gente, nós quatro, e a gente poder ajudar pessoas a encontrar essa felicidade simples que a gente encontrou hoje, pra gente é gratificante. E cada livro que eu leio, a gente poder compartilhar entre nós, o que a Patrícia lê, a gente compartilha, ele tem as perguntas, a gente tenta entender junto. É. Tem hora que eu tô chateado ali, às vezes uma publicação, às vezes uma crítica na internet, ele vem e me faz umas PPS, umas perguntas. Essa pessoa está onde você quer estar? Não. Olha. Então por que você está dando atenção pro um comentário dela? O que ela quer é destruir você. Então, isso é um exemplo de vários. A maturidade no auge de 14 anos, né, gente? A gente sai pra caminhar e ele começa a fazer umas perguntas pra mim como se fosse... Tirando a zona de conforto. Como você faz pra mim quando a gente tá numa sessão de coach. Pois é. E isso realmente me tira da zona de conforto e me faz crescer. Como pai, como marido, como filho, né? Como uma pessoa, como ser humano. E aí, Patrícia? Acho que a parte mais desconfortável para mim, no início, hoje não, hoje eu entendi o propósito. Foi ver o quanto o Kenzo gosta das pessoas, realmente, pelo perfil dele. Sim. Ser influente, ele realmente gosta das pessoas, quer ajudar as pessoas. Sim. E eu não tinha isso, né? Eu achava que eu ia trabalhar como engenheira e sempre ia ter uma sala, computador, né? Relacionamento com as pessoas seria bem menos. E aí eu vi que realmente o propósito é ajudar as outras pessoas, né? A alcançar alta performance. E o Kenzo me tirou dessa zona de conforto. E quando a gente chegou aqui, na verdade o Kleber veio primeiro, né? Que ele fez um dos treinamentos aqui. E ele falou, amor, tem uma mulher lá que você vai querer contratar ela para ser sua coach. E eu falei, será, né? Não é possível. Será que... Quando eu cheguei aqui, que eu te conheci, eu falei, pronto, apaixonei na Dani. Agora ela tem que ser minha coach. Pois e realmente, de lá pra cá, a nossa vida, né, passou por várias transformações. E no final, a Dani é coach da família inteira. Inclusive da Lara. E assim, pegando esse gancho, são muitos anos já de experiência atendendo pessoas e mais de 8 aqui na Febracis. E eu tive a oportunidade de ver o detalhe da formação de vocês e da Patrícia, Kleber. Eu tive um olhar ainda mais profundo por ser mãe, por ser mulher, por entender os desafios de uma origem oriental, porque não é tão simples assim, de entender a história dela e com vocês os desafios de saúde que vocês enfrentaram durante um tempo com a Lara. E eu me lembro que eu dizia assim para Camilo, eu dizia, Camilo, essa mulher é diferente. Ela tem algo que chama a atenção dentro do auditório. Primeiro porque ela é japonesa, então é diferente. Sua esposa é muito bonita, é inteligente. E eu vi o cuidado e o olhar dela no detalhe de cuidar de cada pessoa. E eu dei alguns desafios para ela dentro dos treinamentos. E eu me lembro que no Master ela fez
sem você, porque você estava acompanhando as crianças, o Kenzo ainda estava em aula, então ela veio. E eu disse assim, Patrícia, você tem tudo para ser uma treinadora comportamental, para ajudar pessoas. Vai vir muita gente para você atender. Você tem perfil, se quiser, um dia, para ser uma treinadora Febracis, porque tem algo diferente em você. E ela me olhou assim. Eu falei, é verdade, tem sim. E quando você manda para mim um comentário, quando manda os feedbacks que vocês recebem, e são muitas pessoas que já foram impactadas diretamente pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, eu digo, oh, que bom, Deus, que esse olhar veio. E como Patrícia também cresceu, porque Patrícia era mais do observar, não é? De olhar e ter aquela fala cirúrgica. Mas agora ela está do outro lado, ela está no palco e ela está ali na frente, leve, sorridente. E eu fico imaginando você ali sentado, meio que um staff, né? Porque ele filma, ele organiza, ele é o marketing, ele é o comercial, ele é todos os setores. E eu sei, né? Eu conheço o Kleber ali no estilo dele, da felicidade e da realização dele ver vocês dois, né, avançando e crescendo, e ele podendo ver isso. Eu fico imaginando que até aquele homem que não tinha aquele sorriso assim fácil, né, Kenzo? O Kleber era sério. E hoje eu vejo o Kleber assim, com esses olhos, olhando e vendo a Patrícia e o Kenzo avançando. Eu consigo entender o quanto você é realizado e feliz com essa jornada da sua família. É muito bonito, porque eu sei da unidade, da união de vocês e quantas coisas vocês estão ainda abrindo mão para que esse elo de vocês ele fique firme. E esse rapazinho aqui, ele tá cada dia melhor, né? Mais bonito, porque inteligente já é, né? Habilidades fora da curva, porque a gente com 14 anos era imaturo e fazia era besteira. Seu pai tava lá jogando bola, fazendo não sei o que fora de casa, porque estava em outros estados. Sua mãe ali, metódica, naquela origem asiática. Eu fazia balé e na escola era custosa, aquela beleza. Estava na galera polêmica, falava um monte de coisa, mas não tinha essa perspectiva de fazer algo. E aí você vira para mim e fala, vim para aqui para me conectar com pessoas e eu lembro, vim aqui para me conectar com pessoas e entender o propósito de Deus através da minha vida. Eu falei, não é possível não, gente. Isso aí, ele leu em algum lugar e ele está repetindo. Mal sabíamos o que é que Deus tem preparado através da vida desse jovem rapaz. E aí, jovem rapaz? O que é que Deus tem reservado para nós? Porque entender a identidade com 14 anos, meu filho, a gente não teria feito tantas curvas que a gente fez, tantas besteiras que a gente falou e que a gente fez para nós, né? Então, esse curso na sua vida, ó, curso desse rio, ele tá alinhado. Sim. E a gente faz parte disso. Aqui está uma geração, ainda que foi interrompido muito mais cedo o processo de vícios emocionais e desafios, né? A Lara ainda na metade do tempo dele, porque ela começou ali com 5 anos de idade a viver essa jornada. E eu olho até a pele da Lara tá diferente, não é? A Lara tá outra criança, completamente diferente, sorridente, feliz, bonita. E aí, mais próxima do irmão, não é? O irmão tá bonito. O irmão tem canal no YouTube, você também. E aí, Kenzo, fala para nós, o que é que tem ardido assim no seu coração de você falar para pais, para mães, para pessoas, para jovens, porque você não fala só para jovens, né? Os pais e as mães estão ouvindo. E você fala algo que pai e mãe não quer ouvir, que é falta de conexão com o filho, que é o pai e a mãe tá na internet, e às vezes tem uma vida profissional, ter dinheiro, mas não olhar para o filho. E o que é que hoje faz você ter essa coragem e ousadia para falar coisas que o Kenzo de 1 ano e meio atrás não falaria de jeito nenhum? Sim. Uma coisa que eu entendi ao longo dessa jornada que eu tive na Febracis, com a minha família, com Deus, é que só existe uma transformação em uma família quando ela está unida em direção a um só lugar. E muitas vezes eu pensava, eu só vou falar com os filhos, só vou falar com os pais, só vou falar com um tipo de pessoa. Mas não, eu tenho que falar com a família, porque é através da família que há sim uma mudança real.
Não pode ter só uma pessoa que está diferente, porque senão o ecossistema engole essa pessoa. Não vai ser possível que isso aconteça, não vai ser possível uma mudança. E eu percebo que é necessário que tenha mais uma atenção nos jovens, porque a gente vive hoje um mundo muito barulhento. Nós precisamos, na verdade, de silêncio. Nós jovens precisamos, na verdade, de atenção, nós precisamos conversar. Só que muitas vezes isso não é identificado, a gente não consegue reconhecer isso. E infelizmente os pais também. E eu não estou julgando eles, nós vivemos sim um mundo muito rápido, onde os pais vivem em uma sociedade muito rápida. É necessário sim você estar correndo para um lado, para o outro, a todo momento. E há sim uma grande desconexão com Deus nessa nova geração, nesses novos tempos. E uma coisa que eu percebo é que quando eu era ateu, quando eu não acreditava em Deus, uma das coisas que mais me incomodava era o silêncio. Porque eu orava para Deus, conversava com Ele, pelo menos eu tentava. E o que Buscar alguma coisa. Não acreditava, tava tipo assim, não acreditava, mas perguntava para alguém, né? Que devia estar acima de nós. E muitas vezes eu fazia breves orações, pedindo sinais ou alguma coisa, e o que eu recebia era silêncio. E uma das coisas que eu venho recebido esses dias para cá, uma mensagem que eu tenho entendido é que o silêncio é uma das melhores respostas que existe, porque ele mostra que o lugar onde eu estou hoje é muito barulhento para eu conseguir ouvir o que Deus tem para me mostrar. Então, eu acredito que a mensagem que eu quero passar para a minha geração, para a família, das próximas gerações também, as atuais, é que é necessário de silêncio, é necessário de conforto, é necessário uma união para você conseguir conversar com a sua família, para você entender um propósito. Então, eu acho que diria em uma só palavra, desacelerar, para a gente conseguir ter calma e entender o propósito que Deus tem para a gente. Porque eu e a minha família fomos assim, nós vamos dizer assim, estávamos vivendo em um momento muito rápido, a gente não estava tendo tempo nem para nós mesmos, mas a partir do momento em que a gente parou, botou os pés na estrada, tipo, vamos dizer assim, botou um freio, né? Quando a gente começou a ler livros, começou a fazer cursos, começou a bater um papo, conversar entre nós mesmos, nós entendemos nossa identidade, nós entendemos que nós temos um futuro extraordinário e que Deus tem grandes promessas pra gente. Só que isso não é possível estando em barulho. Então, eu acredito que a mensagem que eu gostaria de passar, que eu entendi que Deus tem para falar através de mim, é que é necessário a gente desacelerar para a gente conseguir ouvir o que Deus tem pra gente. E é interessante porque várias vezes eu conversei com o Kleber e ele sempre dizia assim, eu faço o que for necessário. É para ir para um curso, é para viajar e eu vou fazer isso. E vocês tiveram essa oportunidade, né? Seu pai compartilhou comigo quando você esteve em São Paulo para participar de um evento de mentoria com a Júlia e com o Luigi e a Patrícia ficou com a Lara. E foi, acho que, um momento, assim, único de vocês dois, que o Kleber foi te acompanhar, você viveu a sua experiência lá no auditório, porque ele não podia entrar, porque ele não tinha a idade que era permitido, né? Aí foi o inverso. Sim. Tava proibido de entrar, ele já tava passado, então ele podia ir até um determinado ponto, né, Kleber? E dali a galera jovem ficava e você voltava. Mas com o coração ali, grato por estar proporcionando aquilo a ele, porque muitas vezes, né, eu, Patrícia, você e vários adultos não tiveram isso dos pais e você estava ali com ele e viveram momentos que eu acho que vocês nunca tinham tido. Uma viagem só, vocês dois, com tempo de conversa, de bate-papo. E que coisa incrível, porque ele voltou com essa mensagem ainda mais poderosa dentro do coração. E aí várias coisas vieram, porque a sua geração, diferente da nossa, que tem 2,18, não tinha o celular na mão. O nosso acesso era internet de escada e era caríssimo, porque usava o telefone. Então, usava só um pouquinho no final de semana, então a gente não teve isso. Foi de brincar na rua. As coisas que um colega ali no futebol falava ou na escola, era perturbação e aquilo passava. Então, hoje é um cenário diferente. Então, os jovens e adolescentes da sua idade estão com o celular na mão, estão no Instagram, estão no TikTok, mas falando algo que vai na contramão do que você com 14 anos quer falar. Isso na cabeça de um adulto, eu digo porque Davi, meu filho, tem um pouco mais de você do que você de idade, mas também me inquietou muito. Então, para nós não é simples. A geração é muito diferente, a tecnologia está na mão de vocês. E a gente não vivenciou isso. E aí o menino dizer, pai, eu quero fazer uma live. Como é que faz a live, né, Kleber? Pai, eu quero um canal no YouTube. E aí, Kleber, como é que faz um canal no YouTube?
Não é da nossa geração, certo? Eu quero falar um conteúdo. Eu quero falar de tal livro do Paulo, do João, não importa. Tá, mas vai dar o livro pro menino ler? Aí, vocês tiveram que ler. Vocês tiveram que entender cada uma das etapas. E agora é o quê? Monitorar para falar. E é uma geração de jovens tristes, adoecidos emocionalmente. Nessa geração, as ideações suicidas e as ações, elas são muito evidentes. E aí, pai, mãe, depois o Kenzo vai falar um pouco mais, porque eu sei que é complexo para a gente a tecnologia na mentalidade de uma geração dessa. E eu sei que vocês estão empenhados em aprender para orientar. Olha que interessante, aprender princípios, valores, conteúdo, tecnologia para orientar o sonho do filho de vocês. E lá atrás, os sonhos de vocês não foram potencializados, como vocês estão fazendo com eles dois. Talvez até alguns foram esmagados, foram interrompidos, não é assim? Sim. Igual eu falei, a gente cresceu achando que a gente ia ser amado pelo que a gente fizesse. Sim. E a gente aprendeu que isso não é o correto. Não é isso que vai fazer um ser humano com a Sim. identidade fortalecida. E quando a gente foi no método do CIS, a gente entendeu sobre feridas, sobre traumas, sobre a criança interior. E quando a gente saiu de lá curado, eu fui no mês, ela foi no outro, junto com o Kenzo, no outro mês. Ficou muito claro pra gente. Se a gente fazer a base da pirâmide, ele ali, a identidade e a parte espiritual, ninguém segura ele. Não é pelo que ele vai fazer, se vai ganhar dinheiro, se não vai, se vai morar em Alphaville, São Paulo, se vai Ou em morar outro país, né? Mas se é aquela pessoa que olha pra gente, paz, obrigado, eu cheguei até aqui, porque vocês foram o canal de bênção na minha vida. Então, acho que pra gente é a gratidão que maior é ver ele com a família, levando os princípios, levando a missão e o propósito dele, independente da profissão que ele fosse. Mas ele olhar pra gente na nossa velhice e querer nos visitar, querer nos ver. E uma das coisas mais importantes tem gente, às vezes a gente recebe algumas críticas, né? Moleque, vai brincar. Moleque de 14 anos tem que brincar disso, brincar daquilo. Mas o Kenzo ainda é uma criança. Sim. Tanto, né, trouxe a caixinha de figurinha daqui, né, vamos pro shopping fazer Vai troca trocar. de figurinha. Aham, tá na Hoje, Copa, hoje né? a gente foi na ReHap comprar um brinquedinho pra Lara. Ele quis comprar um Hot Wheels pra coleção dele. Sim. Ele tem uma coleção enorme de Pokémon. Então ele é uma criança, joga bola lá no prédio. Ele tem o momento dele de criança. Sim. Só Sem que- queimar só- etapa, né, Cleiton? Sem queimar etapa, só que é aquele momento de criança saudável. Aí aquele momento de criança ficar em redes sociais ou coisas ruins, ele pega esse momento e transforma em coisas boas, onde ele vai ler livro. Tanto, ó, na viagem, a maioria dos adolescentes viria o quê? Com fone de ouvido, escutando sei lá o que dentro do carro. Sim. A gente até tirou uma foto ontem. Ele veio lendo um livro do T. Vargas, lá da Mente Milionária. Ele leu a metade do livro na viagem. E não foi nós que pediu. Ele foi lá no nosso arsenal de livros e pegou escolheu. 2 livros. Pegou esse e pegou o Decifre e Influencie Pessoas. Pra falar de perfil. É dele, não é nosso. Não é forçado. Tem gente que às vezes acha que é forçado, mas não é. eu sei que não é. É dele. Ele que tá forçando a gente. Eu sei. Literalmente eu sei. que Ele tá- força a gente a aprender. Sim. Né? Aprender, igual você falou sobre YouTube, sobre Instagram, sobre posição de foto, montar luz, Pra poder gravar. Pois é. microfone, essas coisas. Então é coisa que não era do nosso hábito, né? Então, e tá sendo maravilhoso, porque a gente tá aprendendo coisa Coisas nova. novas. A gente acha que a gente é engessado, né? Mas é muito gratificante aprender coisas novas para poder ele conseguir cumprir a missão dele. E aí, mãe? E aí, Patrícia? Como é essa jornada? Porque é isso, né? Ter o desafio de ser uma mãe melhor e agora, profissionalmente, você passa a ser uma referência, porque tá lá no palco, porque tá lá falando para pessoas, atendendo como coach, e agora é uma referência em cima da visão, porque eu já vi os desenhos da visão do Kenzo, e é muito ousada de impactar milhões de pessoas no digital e no presencial, falando, palestrando, ministrando, e olha, ainda falta, se a gente for falar de treinamentos, mais de 70%, porque a gente segurou um pouco a onda e não queimou as etapas. Então, esse Isso. ano ele vai fazer mais um pouquinho e vai indo
passo a passo para não queimar essa inocência, essa beleza que ele tem, porque tem um coração lindo. Eu posso falar isso, gente, porque eu conheço e sei que tudo isso aqui é verdade, não é um treino, é da vontade dele, ele fala e flui, e cada vez mais leve. Coisas que ele falou aqui que ele não falaria um tempo atrás. Por quê? Porque agora se sente confortável, confiante de não ser julgado por vocês. Não é pelo povo que vai falar lá fora, porque eu sei que ele não está preocupado com isso. Mas é a opinião do que vocês pensam acerca dele. Sim. E aí, Patrícia? O nosso desafio maior é realmente a gente conseguir acompanhar o raciocínio do Kenzo. Né? Porque ele raciocina muito rápido, ele vê, ele projeta e ele vê o que a gente ainda não viu, né? Então, muitas vezes ele fala as coisas e quer fazer e a gente ainda não tá na mesma velocidade dele, e eu e o Kleber, a gente se desdobra para conseguir entender e acompanhar. Outro dia eu vi ele assistindo um curso que ele comprou pela internet também, né? Ele pediu pro Kleber e comprou e estava assistindo sobre, acho que é marketing digital. Storytelling. E ele fazendo... E a gente... Aí quando você comenta com outra mãe, o que eu escuto é: nossa, mas você não acha que seu filho tá fugindo da juventude? Mas aí que tá, né? Mas meu filho joga futebol com os amigos, ele troca cartinhas, e aí no outro momento ele realmente ele quer fazer o curso, porque ele quer aprender, porque ele realmente sente essa vontade de saber mais, entender o porquê das coisas. E a gente entendeu que nós somos muito abençoados por ter um filho assim, né? Porque ele realmente quer. E a gente entender que a gente pode ser a base dele, para ele conseguir chegar. Na verdade, ele pode chegar onde ele quiser, né? Sim. E a gente realmente conseguir ser essa base, realmente foi Deus que planejou tudo. E realmente estar aqui na Febracis, ter sido acolhido. E vocês também não fizeram questão nenhuma de falar: não, ele tem que fazer todos os cursos, porque nenhum. Nunca foi pelo dinheiro. Não. Desde que a gente chegou aqui: olha, mãezinha, vai ser assim, aos poucos, conforme ele for amadurecendo, ele vai poder fazer outro curso, mas é aos poucos. Então, tudo foi muito bem orientado. E é por isso que a gente está colhendo os frutos também, né, agora. E eu entendo que realmente Deus tirou a nossa família da zona de conforto. E eu que trabalhava com processos industriais... Vai trabalhar com gente? Agora eu estou trabalhando com os processos pessoais. Isso, né? Então, gente. Eu ajudava a desenvolver um projeto para um equipamento. E agora eu ajudo a desenvolver um projeto de vida. Para uma família. Né? E eu que não gostava de pessoas, passei a amar as pessoas que eu nem conheço. Pois é, e olha como isso é interessante. Eu me lembro que a gente, né, eu e o Kenzo, vivemos um desafio enquanto alguém que chegou aqui para nós. E eu me lembro que foi um desafio que parecia que era simples, né, gente? Trocar de escola. Não, vamos trocar o Kenzo de escola. Aí Kleber: não, o Kenzo não quer trocar de escola. Não, o Kenzo não quer trocar de escola. Aí eu falei: epa. Ele vai estudar na escola que vocês julgarem que é a mais oportuna. Mas deixa eu conversar com o Kenzo. E eu não sei se você lembra, ele dizia assim: mas eu não quero trocar de escola. A minha escola é boa, e realmente era. A minha escola é legal, e realmente era. Os meus amigos são maravilhosos, e realmente eram. Alguns: mas eu sou um excelente aluno. E eu me lembro, não sei se ele vai lembrar, que eu falei assim: é verdade, você é um excelente aluno. Mas de que adianta você ser um excelente aluno num lugar onde as pessoas estão na média? Que não tem foco, que não tem o resultado que você almeja. E ele botou assim a mão no queixo e ele falou assim: verdade. Mas a escola que meus pais querem é diferente. Eu não conheço ninguém. Eu falei: é verdade. E eu dei o exemplo. Eu falei: quando eu vim morar em Goiânia, eu também não conhecia ninguém. E eu já era adulta. Só conhecia uma pessoa, que era o Gustavo. E aí eu falei para ele: mas imagine agora, se você puder ser o melhor ou um dos melhores na melhor escola, com a referência completamente diferente.
E ele mais uma vez botou assim a mão no queixo, exatamente como ele tá aqui agora. E ele fazia assim, e vocês nem sabem, né, dessa nossa conversa. E eu falei, e agora? Você acha que seus pais vão escolher uma escola que não seja boa? Embora, e aí eu falei também, ele vai comentar sobre isso, e eu falei assim, embora eles são seus pais, e você tem que obedecer aquilo que eles determinarem. Mas eles estão lhe dando a oportunidade de te explicar por que você está indo para melhor. E ele parou e falou, é verdade, eles estão fazendo melhor para mim. Eu acho que ir para essa escola vai ser bom, porque eu vou poder ser melhor e ajudar mais pessoas. E não foi uma conversa fácil não, viu, Kleber, nem Patrícia? Demorou. Ele fez várias perguntas, vários questionamentos difíceis, que ali eu falei, quase que por uma linha, eu saía do lugar de mentora, coach, e dizia assim, peraí que eu sou mãe também, deixa eu falar, aqui é real, né, Patrícia? Da maternidade. Mas foi uma conversa demorada e difícil, e eu fui construindo aquilo junto com ele. E depois de um tempo, eu perguntei, e aí, Kenzo? Ele é, tia, eu sou um excelente aluno. E deixa eu te falar que agora aquilo que parecia que era difícil, foi fácil. Por quê? Porque ele não queria sair da zona de conforto para um adolescente. Mas olha quantas coisas nessa jornada de um ano, e que parece que foi muito tempo da escola, Sim. você cresceu, avançou. Meu Deus, eu não tenho, assim, nem palavras para dizer o que eu tô vendo aqui. Porque chegou um momento que eu falei assim, não vai ser possível e eu vou ter que dizer pro Kleber e pra Patrícia usar a autoridade e o poder e mudar porque sim. E ele saiu dali daquela conversa convencido e eu orientei para ir conversar com vocês e eu acredito que ele foi e trouxe um argumento do sim, né? Dessa mudança do sim para uma oportunidade que era para ele, não mais para vocês, porque vocês já estudaram e concluíram. Na verdade, E foi bem difícil assim para mim naquele momento. Ele me desafiou demais, demais. para ele, né, foi uma virada de chave, Sim. porque era a mudança de horário para ele começar a estudar num Estudar, horário sim, diferente, a mudança de metodologia, De né, escola. de escola, de metodologia, para realmente tirar ele da zona de conforto, para ele conseguir desenvolver mais também. E realmente a gente trocou, né? Claro que ele tinha receio de ir para um lugar novo, metodologia nova, Normal, né? amigos novos. E ele realmente conseguiu passar por tudo isso, né? Saiu da Superar, zona né? de conforto. E hoje tá fácil. Sim. Aí agora já vai ter que ir pro próximo nível, porque se ficou fácil, a gente tem que pegar e fazer o quê? Vamos esticar um pouquinho mais, né, Kleber? Aí, por quê? Porque você tá entregando o resultado. E é tão lindo, assim, a gente ver uma geração que é diferente da nossa, querendo algo que a maioria não quer, porque o seu caminho tá o oposto da sua geração, não é nem da maioria dos jovens, é da sua geração. E aí, Kenzo? Como é que você se vê nessa jornada? Você lembra daquela conversa nossa? Lembro. E foi um sim com muito, muito orgulho. Porque meus pais, eles estavam falando pra eu mudar de escola e tal. Eu tinha conversado com aquela psicóloga. Ela tinha recomendado outra metodologia. E por que que eu iria pra uma nova escola se na minha atual eu era o melhor aluno, tinha as melhores notas, era reconhecido? Tava massa lá, tava Sim. ótimo. Eu participava de tudo que eu podia, ganhava ali tudo que Tinha eu o poderia xadrez ganhar. naquela época Sim. lá, né? E assim, pra que que eu vou sair de um lugar que eu estou adorando, que eu gosto muito, já tenho amigos, já estou convencida que aqui eu A sou melhor. robótica, tinha robótica. A gente ganhou concurso nacional de robótica, programação. Por que que eu iria sair de lá pra uma escola que eu não conheço ninguém? Mas depois você me mostrou aqui do que adianta ser o melhor entre os medianos. Porque eu realmente, hoje eu percebo que não dá pra se sustentar apenas no mediano. Você tem que buscar ser o melhor. Sim. Você não pode ir pro jogo querendo não perder. Você tem que ir pro jogo querendo sair ganhando de lá. Exatamente. Então, foi realmente algo com muito orgulho. Eu estava, assim, com uma grande quantidade de orgulho. Eu não queria mudar de escola de jeito nenhum. Eu confrontei meu pai, confrontei minha mãe. A mim. A você. Mas no final, valeu a pena, deu certo. E tem aquele princípio também de honrar pai e mãe. Hoje eu sou muito grato.
venho aqui na frente da câmera, na frente aqui da Dani, agradecer a vocês por terem feito essa mudança. Foi realmente uma virada de chave na minha vida. E hoje eu tô me sentindo muito melhor. E é aquele negócio parecia difícil, hoje é fácil. Eu já me adaptei, tenho notas extraordinárias. Esses dias viram meu boletim. Vocês gostaram? Maravilhoso. O boletim dele é maravilhoso. Foi muito bom. E nessa nova escola eu tô aprendendo novas técnicas, novas coisas que antes eu não estava aprendendo. Então realmente foi algo extraordinário para mim. E assim, essa é a beleza da vida quando a gente encontra a identidade, não é, Kleber? Sim. E só complementando como que foi essa mudança de escola, o legal é que não foi uma ordem de cima para baixo, você vai mudar de escola, não. Porque Sim. também bateu na nossa crença. Sim, A sim. gente não se via naquela escola. Né? A gente tinha algumas crenças em relação à escola, é um bairro rico da cidade, e a gente cresceu na Da forma mais infância, né? simples, né? Na escola simples, escola pública. Então, ter o filho na melhor escola da cidade, onde o filho de produtores, filhos de médico estuda, bateu na nossa crença. Mas foi uma ferramenta de coach que nós três juntos, que nós dividimos uma folha, Foi ganhos e perdas. ganhos Foi, e eu perdas. lembro. O que você perde indo para essa escola e o que você ganha indo para essa escola. Do lado de ganho, nós preencheu praticamente a folha. De perdas, só ia perder os amigos, os conhecidos. Mas quando nós terminou a ferramenta, Tava definido. Aí Foi ele em não acordo, não um tava comum mudando acordo. de cidade, então ele poderia continuar com os Sim, amigos. perfeito. Né? Ele só ia mudar de De escola. escola. então a ferramenta deu a resposta. Ó, vamos fazer a ferramenta e ela vai dar a resposta. Sim. Nós terminou, se abraçou e E foi bênção, né? foi fazer a matrícula dele na escola. E se você pudesse, Kleber, deixar assim, uma mensagem para os pais, Patrícia, para as mães. E claro que quem vai fechar com chave de ouro é ele, não porque nós sejamos menos importantes, é porque a gente vê uma geração vivendo e fazendo isso, é para a gente se alegrar e sim mesmo dar oportunidades. Então, vamos começar aí com Kleber, Patrícia, depois o Kenzo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a minha família está falando. O meu recado para os pais é que pais curados criam filhos curados. Se você quer seu filho vivendo extraordinário, com família, com prosperidade, com amor, sejam vocês a serem os primeiros a serem curados para levar essa cura para os seus filhos. Patrícia, para as mães. Para as mães. O que eu quero falar para as mães é que não adianta falar para o filho fazer o que a gente não faz. Então, a partir do momento que a gente pratica o amor, o carinho, a atenção, eles vão fazer da mesma forma, mas vai ser pelo exemplo. Não vai ser forçado. Sim. Porque eu conheço muitas pessoas que falam para mim, mas Patrícia, eu falei pro meu filho, mas você faz o que você tá falando para mim aqui? Aí a pessoa começa a pensar, né? Começa a refletir. Não, eu falei. Eu falei, não, você falou, mas você pratica isso? E a partir do momento que a gente pode ser realmente o espelho para eles, Sim. eles vão evoluir. Então, Kleber começou a ler livro, eu fui ler livro, participou de imersão, a gente foi para imersão, curso. Se a gente não mostrar isso para eles, eles também não vão fazer. Kenzo, agora a câmera e o microfone está com você. Meu filho, sinta-se à vontade para falar para quem você quiser, porque tem um mundo de pessoas que merecem ouvir um pouquinho daquilo que Deus está trazendo no seu coração, inclusive nós. Primeiramente, tá agradecendo aqui novamente pela oportunidade que você deu para mim e para minha família. E a primeira mensagem que eu gostaria de dar seria para os pais, como meus pais disseram, seja um exemplo. Porque se vocês não forem um exemplo para os seus filhos, amanhã alguém será. E essa pessoa pode ser boa ou ruim. E comigo foi algo ruim. Eu me vi viciado em telas, andando com pessoas ruins, eu falava palavrão. Mas a partir do momento que minha família, meu pai, através do exemplo dele, ele começou a mudar, a minha família se uniu e começou a mudar também. Hoje eu leio livros, leio a Bíblia, vou para a igreja, faço palestra e sou muito grato aos meus pais por tudo isso. Então, por favor, pais que estejam ouvindo isso, sejam um exemplo para os seus filhos. Porque essa é a coisa mais importante que existe. Isso mesmo. E para os jovens, fala aí para essa geração sua. Para minha geração, Que a gente não sabe falar para essa geração, na verdade, a gente não sabe.
Primeiramente, busquem a sua identidade. Foi isso que mudou a minha vida, acredito que a vida da minha família também. Foi a gente buscar a nossa identidade acima de tudo. Porque a nossa identidade, ela molda as nossas ações. A partir de quem nós somos, nós acreditamos no que nós podemos fazer. Aquele exemplo da escola, eu também não me via capaz de ir para essa nova escola. A partir do momento que eu mudei minha identidade, eu entendi minha identidade, eu fui para essa nova escola e foi algo extraordinário. Mas através da sua identidade, você vai saber onde é que você vai chegar, o que você pode fazer. E a melhor forma de você fazer isso é você buscando quem criou você. Por exemplo, se eu visse esse microfone aqui em algum lugar e eu não soubesse para que ele serve, primeiramente eu buscaria no manual. E qual seria o manual da vida? A Bíblia. E nossa família começou a buscar isso na Bíblia. Só que a gente ainda não encontrava as respostas concretas. A gente queria saber na prática, a gente queria saber com o Criador. Então a gente começou a buscar Deus. E a partir de Deus, a gente entendeu a nossa identidade, o nosso propósito e o que nós podemos e queríamos alcançar. E claro, tudo no tempo dele. Mas muitas vezes, e isso eu posso te garantir, você vai receber em resposta tudo que você está pedindo silêncio. E o silêncio, como eu disse, é uma das coisas mais poderosas que existe. Porque ele mostra que o lugar onde você está hoje está muito barulhento para ouvir o que Deus tem para te dizer. E o que mudou realmente a trajetória de toda a nossa família, de todo o nosso caminhar, toda a nossa jornada, foi a gente parar, respirar, nos acalmar e realmente conversar com ele e entender o que ele queria nos mostrar. Então, busque a sua identidade. E a partir da sua identidade, você vai entender aonde você vai chegar, por que você está fazendo essas coisas e realmente o propósito que Deus tem para você. Acho que seria isso. Literalmente aqui é a casa de vocês. E eu tô meio que assim, sem palavras. Porque eu sei o quanto você tem se desenvolvido, mas eu não podia imaginar que Deus tinha trabalhado de uma forma tão linda para que o Kenzo esteja desse jeito. E aí eu consigo entender um pouquinho do olhar de vocês dois e da felicidade que certamente invade o coração de vocês nessa hora, como está invadindo o meu, da gente ver que é só o início. 14 anos de idade. Meu Deus, quantas vidas vão ser impactadas através do propósito de Deus que existe na vida dessa criatura bonito, inteligente, maravilhoso. Obrigado. E que certamente vai ter um impacto muito grande nessa geração que precisa disso. A minha gratidão, vocês são muito especiais. Eu me alegro que nos próximos dias estaremos juntos e certamente você vai ouvir falar desse nome, Kenzo Kajimura Santiago. Deixa aí o @, canal do YouTube que as pessoas precisam seguir e entender um pouco do conteúdo que você está trazendo para o mundo. Lara vai deixar também o canal dela, que a Lara já tem um canal. Mas vamos aí, Kenzo, faz as vias, dá o Instagram, o @ aí da família toda, para que o pessoal possa seguir vocês. O meu Instagram é Kenzo Santiago Oficial. Esse seria o meu Instagram. Meu YouTube é Kenzo Santiago, ou @Kenzo Santiago YT. Do meu pai seria Kleber Santiago 2025. E o da minha mãe seria? Patrícia Kajimura. Patrícia Kajimura. O canal do YouTube da minha irmã é Lara Chemi. Lara Chemi. Lara Oficial. TM. Não é Lara Santiago Oficial? É. Lara Santiago. Lara Santiago. Lara Oficial. Santiago Oficial. Mas resumidamente, tudo que a gente vai estar colocando nessas redes sociais, todo esse conhecimento, são apenas verdades que construíram a mim e a minha família. Toda essa transformação que vocês estão vendo, a gente vai estar deixando como conteúdo nesse Instagram, nesse YouTube. Eu espero que vocês possam aproveitar de coração aberto tudo isso que a gente vai estar transmitindo para vocês. Porque o que a gente está falando aqui é só uma parte, Sim. é só o começo. Sim. Mas nas nossas redes sociais, ainda mais no YouTube, a gente vai estar aprofundando verdadeiramente no que Deus tem colocado na nossa vida. E que eu sei que Ele tem preparado para a vida de vocês. E ele vai retornar aqui para conversar conosco em breve. A Patrícia vai estar comigo no episódio Mulheres que Inspiram. O Kleber certamente vai estar junto com o Camilo ali no Café com Fé, com um assunto mais relacionado ao público masculino. E em breve vai ter o Pod Kids. Vai ter um podcast com Kids. E a Lara é uma das minhas
ilustres convidadas. Vai ser um podcast diferente, com a temática infantil, mas certamente vai ser maravilhoso. E o Kenzo é convidado para participar dos nossos programas. A Febracis Goiânia é a casa de vocês também. E para mim sempre vai ser uma alegria tê-los e tê-lo aqui nessa mesa para que nós possamos aprender. Gente, um beijo no coração. Segue essa família. Lindos, maravilhosos do meu coração. Essa família Cajimura Santiago. Conquistou meu coração. E aqui, ó, minha Master Coach maravilhosa, que tem o meu coração. E chega as crianças aqui, aí, perguntando quem é essa japa linda. Eu digo, Lara, minha amiga querida. Gente, gratidão, amo a vida de cada um de vocês. E para mim é uma alegria muito grande tê-los, né, por perto e ter vocês na minha jornada, porque certamente faremos grandes coisas juntos, porque Deus reserva algo extraordinário e vocês vão saber em breve. Beijo no coração de todos vocês.